Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao quarto dia da terceira semana de Engenharia Matemática e Matemática Aplicada. Para abrir esse dia, eu tenho o prazer de anunciar o nosso próximo convidado, Felipe Montenegro. Felipe é aluno de duplo diploma da Matemática Aplicada do FRJ e na ENSAI, em Paris, e tem interesse em Machine Learning, Data Science e Finanças. Antes de ir para a França, ele fez estágio no BTG Pactual e vai falar um pouco sobre todas essas coisas. Felipe, é com você. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí direitinho, tudo certo? Sim, tá tudo certo. Primeiro eu queria agradecer, cara, o convite. É realmente uma honra estar aqui nesse evento organizado por alunos. Eu estou realmente muito orgulhoso de vocês. É, E eu vim aqui, cara, é um prazer para mim vir aqui compartilhar minha história com vocês, né? Eu que tenho 23 anos, passei já por algumas coisas interessantes na minha vida. Eu separei essa pequena apresentação aqui para vocês em quatro partes, quatro pontos. Os três primeiros pontos são três pontos de inflexão na minha vida, que foi a matemática aplicada, o BTG Pactual, que foi o meu primeiro estágio, e agora, que eu estou vivendo ainda, né, aqui na França, na ENSAI, a Escola Nacional de Estatística, Administração e Economia. E o quarto ponto vai ser um pouco mais técnico, ligado a Data Science e Machine Learning, para não falar que eu só fiquei falando aqui da minha história aqui, né? Falar um pouco do meu trabalho, do que eu estou fazendo. Então, começando aí com a matemática aplicada, né? Cara, primeiro eu vou começar divulgando um texto aqui que eu escrevi, justamente para promover o curso da Engenharia Matemática, que eu acho uma pena, um curso tão excelente, cara, de tanta excelência, que realmente mudou minha vida, ser tão pouco reconhecido. E justamente eu quero contar a história de como eu descobri a matemática aplicada. Eu era simplesmente um aluno lá do ensino médio, estava no terceiro ano, não sabia muito bem o que fazer, como a maioria, né? E aí gostava de matemática, eu nunca fui um aluno muito bom, sempre ficava de 5 a 7 matérias em recuperação. Se alguém chegasse e contasse a minha história para minha sala do ensino médio, lá onde eu estudei, e falasse, cara, ó, vai ter um aluno que vai fazer isso, 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 eu acho que eu seria o último da lista, né? Muito engraçado isso. E aí, enfim, como que eu descobri o curso? Eu sempre gostei muito de matemática, e então um certo dia eu entrei no site da UFRJ e abri um PDF que tem lá, que contém todos os cursos que a universidade disponibiliza. Eu falei, cara, vamos abrir a cabeça, vamos dar uma olhada. E aí eu comecei achando que eu ia pegar alguma engenharia, né? Falei, pô, vamos ver as engenharias que existem aqui. Eu vi umas lá com nome legal, comecei a pesquisar um pouco. E aí eu vi no final, né, porque estava em ordem alfabética, né? Eu fui até o final da lista. Aí lá no M tinha lá matemática aplicada, né? Eu olhei aqui e falei, cara, que é isso? Né? Nunca ouvi falar desse curso, não conheço ninguém que faz. Pô, eu gosto de matemática, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Aí eu fui lá, peguei o nome do curso, joguei no Google e eu vi o site do curso. E, cara, simplesmente eu falei, cara, é isso que eu quero estudar. Principalmente quando eu vi a ênfase que tem em negócios, vi as matérias, né? Todas as matérias, e eu vi a palestra do Felipe Acker, que eu acredito que está até hoje lá no site, que foi uma apresentação que ele fez para alguns alunos de ensino médio sobre a matemática aplicada. Não faço ideia do ano que foi isso, mas acho que já era velho na época que eu vi, mas mesmo assim continua muito legal a palestra. E aí, naquele momento, eu falei, cara, que bacana, gostei muito da grade, da liberdade que o curso dá para os alunos. E no final da palestra ainda, o Felipe Acker, ele fala que os alunos da matemática aplicada têm oportunidade de ir para a França. E aí, eu que sempre tive vontade de ter uma experiência no exterior, falei, cara, tá juntando o útil ao agradável e é isso, vamos bola para frente. Realmente foi um pouco tiro no escuro, porque eu não conhecia ninguém que fazia a matemática aplicada, não fazia ideia. O único material que eu tinha do curso era o site, e é isso, cara. E eu vi os ex-alunos também, porque assim, quando a gente tem uma coisa na vida, tipo, você sabe que ela é boa não pelos resultados, né? Até mesmo a performance de uma pessoa, você sabe que ela é um bom funcionário, não por causa do diploma que ele tem, e não necessariamente das experiências, mas sim dos resultados que ele teve na sua trajetória, né? Então, eu comecei a ver a trajetória dos alunos da matemática aplicada, o que eles estavam fazendo lá. E quando eu olhei, eu falei, cara, pô, tem muita gente tendo muita experiência no exterior, que o curso, acho que ele é de 2003, se eu não me engano, tem 17 anos. Então, eram alunos mais ou menos recém-formados, né, entre aspas, né? E aí, tipo, pô, as pessoas já estão saindo, estão fazendo coisas legais, pô, que legal, sabe?
Então, falei, cara, vamos lá. Quando eu fiz o Enem, eu passei para todas as engenharias, mas eu tive uma conversa com os meus pais e eles perguntaram, é isso que você quer fazer? Sim, é isso que eu quero fazer. Vou para matemática aplicada. E aí começou a minha jornada, né? E eu acho engraçado, cara, que a maioria das pessoas vê um curso de graduação como, assim, pô, escolhi, resolvi a minha vida e é isso, vou pegar isso só para pegar o diploma no final. Cara, eu não vejo a matemática aplicada como um curso, mas sim como um recurso na minha vida. Foi um recurso que me ajudou a subir os degraus da minha escadaria, né, para o sucesso profissional, que está me ajudando ainda, né? Ele me ajudou a subir esses primeiros degraus. E aí eu queria deixar um recado aqui para o pessoal que está fazendo matemática aplicada, que quer fazer matemática aplicada, que começou agora, que, cara, os primeiros 3 anos da matemática aplicada, eles não são fáceis. Você vai estudar muito, mas muito mesmo, 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 mesmo. E, assim, fazendo aquela analogia do agricultor, né, que eu não sei se vocês conhecem, é a famosa história do plantar e colher, né? Cara, nos primeiros 3 anos, você é aquele estudante universitário que, no meu caso, eu mal tinha dinheiro só tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus e comer no bandejão todo dia. E aí, cara, é aquele negócio, você só estuda, estuda, estuda e meio que não colhe nada, você só está plantando, plantando, plantando. Até aqui, vou passar para o segundo tópico agora, depois dos meus 3 anos de matemática aplicada. Eu fui para o BTG, que foi aí que eu comecei a colher alguma coisa, né? Eu apliquei para o BTG Pactual no final para fazer o estágio de verão, na verdade, eu não lembro a data agora, mas para fazer o estágio de verão, ou seja, um estágio de 2 meses apenas. E aí foi super legal, porque era um estágio super concorrido, eu fiquei muito feliz de ter passado. E aí eu lembro que quando eu recebi o e-mail de aprovação, tava lá, Felipe, parabéns, você foi aprovado no nosso estágio de verão. Aí eu dei um sorriso. Aí logo embaixo estava a área que eu ia entrar, né? Parabéns, você vai para a área de RH, recrutamento e seleção. Aí eu fiz aquela cara assim, como assim, né? Será que eles viram que eu fiz matemática aplicada mesmo? Foi até engraçado, né? E aí, e no começo eu não entendi muito bem, mas quando eu entrei, eu realmente entendi qual que era minha função ali dentro do RH, né? A história, na verdade, do BTG Pactual é que há 2, 3 anos antes de eu entrar, eles trocaram de sócio, e o sócio que entrou, ele é um ex-aluno de engenharia de produção da matemática aplicada, é um ex-aluno de engenharia de produção da FRJ, desculpa, e aí ele teve a brilhante ideia de falar, cara, o RH é sempre visto como uma coisa qualitativa e ele teve a brilhante ideia de juntar o quantitativo com o qualitativo. E aí ele ele botou um cara de TI dentro do RH para fazer a parte de data analytics dentro do RH. Ou seja, era uma coisa dentro do RH ligada à data science, em que os dados eram as pessoas do banco, eram os dados ligados à parte humana, né? E então esse foi o meu estágio, na verdade, os 2 primeiros meses. Eu fiz realmente em recrutamento e seleção barra nessa parte de People Analytics, e depois desses 2 meses eu fui convidado a continuar lá. Fiquei mais 4 meses lá, juntando 6 meses no total, nessa área de People Analytics. E esse aí foi meu primeiro contato com Data Science, né? Eu queria até falar um pouco aqui dos projetos que eu fiz. Eu tinha projetos, eu também tinha coisas do cotidiano, assim, mas eu vou falar aqui 2 projetos que eu gostei bastante, que foram bem simples os projetos, mas que, cara, deram resultado para a empresa. O primeiro foi uma ideia que, cara, o banco ele tinha um problema de sustentabilidade, que, por exemplo, se você tem uma sala, você estava fazendo um recrutamento e seleção de um programa, por exemplo, e aí eles tinham o hábito de colocar dentro de uma sala, acho que tem até hoje, né? Por exemplo, cinco managers e 10 candidatos. E assim, cada candidato tem um currículo, né? Então, se temos 5 diretores que estão procurando alguém para preencher a vaga, cada manager ele tinha o currículo dos 10 candidatos. Então, tipo, para uma entrevista de 1 hora e meia, eram impressos 50 currículos, 10 para cada um dos diretores, e esse currículo simplesmente iam para o lixo depois, sabe? Então era um desperdício de papel. E aí eu tive a ideia de criar um QR Code que todo mundo hoje em dia tem o smartphone, o cara só pega o smartphone e lê todos o currículo de todo mundo. Então, na verdade, o que passou a ser 50 currículos dentro de um recrutamento de seleção passou só a ser um currículo, um papel que era o QR Code que o cara ia lá e escaneava, entendeu? E um outro projeto, né, que está mais ligado para a área de Data Science,
Eu falei esse primeiro porque não necessariamente foi o estágio de Data Science para vocês verem que na empresa às vezes tem problemas e o BTG dava muita liberdade para, cara, sempre escutava as ideias, se você via um problema, você tinha uma solução a propor, eles estavam sempre lá para escutar você. E assim, a parte mais ligada para Data Science, o projeto que eu mais gostei de fazer, foi uma análise do percurso dos funcionários, principalmente porque no BTG eles têm muito hábito de fazer projetos, de fazer recrutamento e seleção em massa, né? Então, tem dois tipos de recrutamento, que é o em massa, que, por exemplo, como que eu fiz para o estágio de verão? Foram, sei lá, 1.000 inscritos para 20 vagas, tá entendendo? Então, é um programa para 20 vagas e também tem as vagas pontuais, por exemplo, você tem lá o cara, é um manager, ele tem a área dele lá, está precisando de alguém, ele vai lá, pega e fala, olha só, manda para o RH, eu preciso de uma pessoa aqui para amanhã. E aí não tem tempo de fazer um programa enorme, então tem esses dois tipos. E aí, a análise que eu fiz foi saber da trajetória. Será que as pessoas que vêm do programa, eles estão performando melhor que as pessoas que estão vindo por vagas pontuais? Porque, cara, para você fazer um programa, tem muitos custos, né? Tem custo da divulgação do programa, então, assim, é um orçamento muito maior do que para uma vaga pontual. Então, simplesmente, eu fiz essa análise baseado nos dados do banco, e aí é muito engraçado, porque foi a primeira vez que eu tive esse contato, né, com a construção de base, de ter uma noção de como funciona, né, de pegar dados que, quando você olha, você não enxerga nada, e aí tirar a informação que é útil para a empresa, né, em cima desses dados. Finalmente, pulando agora, depois do BTG, passei 6 meses lá, e aí eu fui para Ensaí, eu vim para a França, no caso, né, que é onde eu estou hoje. Aqui já são 2h30, 2h40 agora da tarde, né? E aí eu vim aqui para a França, e o curioso de Ensaí é que, cara, quando eu estava na matemática aplicada, como eu falei para vocês, eu sempre, desde o início, sempre tive muita vontade de ter uma experiência no exterior, e eu via o programa da Paris-Tech como uma oportunidade de vir para a França. Para quem não conhece, a Paris-Tech é um programa com todas as grandes écoles aqui da França. Hoje em dia ele foi dividido, tem a Paris-Tech, tem o Instituto Polytechnique, e aí eles têm o hábito de ir para os países, né? Vão para a China, para a África, para o Brasil, para a Argentina, para recrutar os melhores alunos. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, é isso que eu quero. Só que quando eu vi as faculdades, né, as écoles que estavam no programa Paris-Tech, eram todas ligadas à parte mais de engenharia de verdade, né? A engenharia pura, menos a Ensaí. A Ensaí, que é a escola de estatística, né? E aí eu falei, cara, é esse lugar que eu quero ir. Eu abri o site da Ensaí, foi a mesma história que a matemática aplicada. Eu abri de maluco assim, o site da Ensaí, dei uma lida lá, eles têm lá, cara, o aluno que a gente quer na nossa escola, ele tem esse perfil. Eu falei, cara, eu quero, eu me identifiquei, e é assim que ele vai sair daqui. Eu falei, cara, eu quero ter todas essas competências, e foi isso, cara. E é engraçado porque a Ensaí, ela não tinha nenhum acordo com nenhuma universidade brasileira, né? Então, eu meio que me apliquei assim, meio de maluco, né? Então, por isso que eu sou o primeiro brasileiro aí para essa escola. Realmente foi uma burocracia enorme que eu tive que fazer. Foi realmente um grande desafio para mim. Então, e foi muito bom porque eu estou abrindo portas agora, né, para os alunos da matemática aplicada, mas também do Brasil todo, de vir para essa escola, que é uma escola maravilhosa, cara, maravilhosa, de verdade. Eu estou tendo o privilégio aqui de ser o primeiro brasileiro e tenho orgulho também de falar que, cara, o Bernardo, que é o nosso professor aí da matemática aplicada, estava aqui uma ou 2 semanas antes do confinamento aqui na França, e ele veio justamente para fechar os últimos detalhes do acordo de duplo diploma entre a Ensaí e a UFRJ, e eu fiquei muito feliz de ser a ponte, né, para fechar esse acordo. E aí, só para falar um pouco mais sobre a Ensaí, do meu processo, eu não tive nada de especial em relação aos outros alunos, realmente foi puramente muito trabalho duro. Quem me conhece sabe, os professores, até os alunos, meus colegas, sabem que, cara, sempre fui um aluno muito dedicado na matemática aplicada e, apesar de todos os problemas de vir para a França, cara, todos os problemas que podem aparecer, o fato da Ensaí não ter acordo com a UFRJ, o fato de não ter dinheiro para vir para cá, tipo, cara, é uma coisa que são problemas que aparecem, mas que, se você tem uma motivação bem determinada, cara, isso vai te dar força para você passar por tudo isso, e foi o que aconteceu comigo, entende?
E aí eu fico muito feliz de hoje estar aqui compartilhando a história. E, inclusive, outra barreira foi o francês, né? Porque aqui todas as minhas aulas são em francês e aqui não tem nenhum brasileiro, então eu falo francês 24 horas por dia, todo dia, né? O que é muito... O que para mim no começo foi assim, um pouco bizarro, mas realmente é um privilégio, né, cara? Eu cheguei aqui, eu estava falando com o pessoal aqui antes de começar, eu não falava quase nada de francês, né? Falava lá o Je m'appelle e era isso aí, meu irmão. Aí, até que eu descobri que eu passei, eu comecei a fazer um curso intensivo de francês em 4 ou 5 meses antes de vir para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiz mais um curso de francês de 1 mês aqui na França mesmo. E aí, vamos embora, cara. Em 6 meses, mais ou menos, eu peguei a minha bagagem toda para começar a falar o francês e fazer as provas, fazer tudo que eu tinha que fazer, né? E realmente esse foi um dos maiores desafios que eu enfrentei aqui. Fazer uma prova de economia em francês não é uma coisa muito simples, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E só um último ponto em relação à Ecole, que eu não posso deixar de comentar aqui, que é uma coisa, virou minha identidade na Ecole, que é o Bureau des Internationaux, porque aqui na França, não sei se, para quem não sabe, a vida de estudante aqui ela é muito ativa, né? Tem muitas associações, e aí eu vi que, cara, realmente para os internacionais não tinha um apoio, sabe? Os internacionais, eles chegavam aqui, não sabiam, não tinham muita direção do que fazia, sabe? Eu, que passei por todo esse processo, falei, cara, eu sei de cor o que tem que fazer, sabe? Então, vamos lá, vamos ajudar os alunos, tanto os alunos que estão aqui, quanto os alunos que querem vir, tá entendendo? E aí, eu tive a ideia de criar a Associação dos Internacionais aqui. E hoje em dia eu sou o presidente da associação e nós somos a maior associação em número de pessoas da escola. Nós somos 20 ao todo, sendo que o BDE, que é o Bureau des Élèves, que é a principal associação da escola, ele tem 19 pessoas, eu consegui juntar 20 pessoas, sendo que 10 pessoas são francesas e 10 pessoas são internacionais dos diversos países que vocês podem imaginar. Então, é uma coisa que, assim, até justamente para os brasileiros que quiserem vir para cá, eu vou fazer até propaganda da escola, manda um e-mail aí para a gente, entendeu? E, cara, por mais, deixar só a mensagem aqui para acabar esse ponto e sair, por mais que seja muito difícil, que você acha que, cara, tem várias coisas que impossibilitem a sua vinda para a França, para qualquer intercâmbio que você quer fazer, para qualquer coisa que você quer fazer, cara. Cara, é só você achar uma motivação, uma coisa que te motive, que, cara, os problemas que parecem ser enormes vão virar problemas muito pequenos, entendeu? Finalmente, então, eu vou falar aqui de Data Science, né? Eu vou falar um pouco aqui do que eu faço, né? Do que eu faço aqui, que eu não sei ainda se é realmente o que eu quero fazer. A Ensaí, ela dá 6 opções de especialização e eu tô um pouco na dúvida, na verdade, de fazer entre Data Science e Finanças. Só que até agora, meu percurso aqui foi puramente em Data Science. Então, eu fiz há 2 semanas, eu fiz 1 ano aqui, que eu estou aqui na França, e durante esse ano eu fiz um projeto com o Société Générale, que é um dos maiores bancos aqui da França, e o projeto era puramente de Machine Learning. Qual que era o projeto? Para o pessoal aí que conhece, as táticas de Machine Learning, normalmente o Random Forest, todos esses modelos que o pessoal conhece, eles são todos são abordagens offline. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, se eu vou pegar aí o exemplo do meu projeto mesmo, né? Como o Société Générale é um banco, eu trabalhei na área de crédito, e aí imagina que chega um cara lá e você quer saber se o cara ele vai pagar o crédito que ele está pedindo ou não, em quanto tempo ele vai pagar, enfim, se o cara vai pagar ou não. Então é um problema binário aí de sim ou não, se ele vai pagar ou não. E aí a gente tem duas aproximações, 2 abordagens de modelo que a gente pode usar, né? Que é a abordagem offline e a abordagem online. No caso, o meu estudo foi justamente fazer uma comparação entre o offline e o online. E qual que é a diferença? Vamos lá, vamos pegar, imagina, Société Générale tem lá 100 mil clientes, que 100 mil, um banco de dados de 100 mil clientes com todas as informações dos clientes, e ele já sabe se o cara pagou ou não pagou. E aí chega o cliente novo, ele quer saber se esse cara vai pagar ou não, então ele faz um modelo em cima dos 100 mil alunos que ele dos 100 mil clientes que ele já tem na base de dados dele. Beleza. Mas agora imagina que, beleza, eu tenho lá 100 mil e aí eu já usei esse modelo com 100 outros clientes que chegaram e agora eu quero atualizar o meu modelo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 100 mil e 100, que são os 100 novos, e vou esquecer o modelo anterior, vou fazer o modelo todo de novo? Será que essa é a melhor solução? Essa solução de pegar os 100 mil e 100 e fazer um modelo do zero é chamada a abordagem offline. Enquanto que a abordagem online
que ela faz? Ela realmente ela não esquece o modelo anterior, ela atualiza o modelo anterior e pega somente os 100 novos clientes e atualiza o modelo. Então, a gente tem aí alguns benefícios, né? Tem benefícios e malefícios. Quais são os benefícios? Benefícios são que, com o online, você esquece os 100 mil clientes, então você já ganha aí memória, né, no caso, porque você não precisa ter informação guardada, você só precisa dos parâmetros do modelo que você criou. E você ganha tempo também, porque você não vai fazer um modelo para 100 mil e 100, você não vai treinar um modelo para 100 mil e 100 clientes, você vai treinar, só vai atualizar para 100. Mas, em contrapartida, a gente tem um problema de performance, porque você acaba perdendo um pouco de performance fazendo essa atualização. E aí a gente fez um estudo, era eu e um grupo de mais 3, a gente trabalhou o ano inteiro nesse projeto, eu era responsável pela programação, então tive que programar todos os modelos do zero para essa parte online. E como o machine learning já é uma coisa nova, essa abordagem online, ela é uma coisa nova é um novo do novo, né? Porque é um problema que está aparecendo aí agora nas empresas, né? E aí, enfim, aí teve essa questão do Société Générale e hoje em dia, o que eu estou fazendo? Passou um ano e agora, daqui a 2 semanas, eu vou começar o meu novo estágio, que é numa empresa de seguro, que é a AXA, que é justamente para continuar fazer também essa parte de modelagem de data science. Então, só para fazer uma recapitulação aqui da minha história, né, de tudo isso aí que eu contei para vocês, passei 3 anos na Aplicada, 6 anos no BTG, 1 ano aqui, aqui na Ensaê, e aí agora eu vou fazer 1 ano de estágio, ou seja, eu vou fazer um estágio de 6 meses, primeiro um estágio de 6 meses na AXA, que é essa empresa de seguros, e depois os próximos 6 meses eu devo fazer em uma outra empresa, que é o que eles chamam aqui de ano de Cesur, não sei se alguém já ouviu falar, e aí logo depois eu vou fazer o último ano da Ensaê e vou obter o diploma, tanto da matemática aplicada quanto o diploma da Ensaê. E aí eu acho que é isso, cara. Acho que eu dei uma visão bem geral aqui do meu percurso. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí. Tentei ser o mais breve possível, posso me estender em todos esses assuntos, posso falar aqui por 2 horas sobre cada tópico desse aí, mas eu tentei só fazer uma abordagem superficial aí em tudo. E aí, queria ouvir vocês um pouquinho aí. Temos perguntas aí, produção? Temos sim. Tem 2 perguntas aqui que eu vou meio que juntar. Claro. Que eu acho que elas são bem relacionadas. A pessoa perguntou pediu para você falar um pouco sobre questão de demanda de tempo e balanço entre trabalho, faculdade e outras coisas, ainda mais numa empresa de finanças, que são empresas que têm reputação de ser um pouco brutais, assim. Cara, o bicho pegou, cara. Sério mesmo, o bicho pegou. Realmente, cara, ainda tem uma parada. Como eu falei para vocês, quando eu entrei na matemática aplicada, eu já estava com a ideia de vir para a França, né? Então, eu realmente falei, cara, meus pais não podem pagar, então eu tenho que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, né? Então, desde o começo, eu sempre trabalhei e estudei. Eu descobri uma mina de dinheiro, entre aspas, né, que se chama aula particular de matemática. É assim, o que eu sei que eu posso dar para as outras pessoas, né? A única coisa que eu sei fazer é matemática, então vamos dar aula de matemática, né? E aí arrumei 2, 3 alunos durante a semana, recorrentes, e é isso. Essa foi a minha fonte de renda durante meus 3 anos, que eu juntei para justamente vir para a França. E, cara, até o meu último mês do BTG Pactual, eu não tinha gastado 1 centavo do dinheiro que eu ganhei. Então, fui sempre vendo de vale transporte, vale refeição, né? Muito engraçado. Mas estava falando do tempo, né? Então, desde o início aí da matemática aplicada, eu sempre tive um ritmo muito apertado. Eu ainda morava 1h30 da UFRJ, daí tinha 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E aí, depois desses 3 anos, ainda teve a BTG Pactual, então de manhã, eu lembro na época que eu estava fazendo análise real 2, meu irmão, suava de manhã, meu irmão, análise real, e aí de tarde saía correndo da UFRJ e já ia lá para o BTG Botafogo, ficava ralando lá até 10, 11 horas da noite, aí voltava para casa e de novo, no dia seguinte, tudo de novo. E aí, de novo, francês, tinha que estudar francês, arrumava 1 hora para estudar o francês. Então, cara, realmente não tem segredo aqui. Sinceramente, eu não acredito na palavra gênio. Essa palavra aí, para mim, é uma coisa que as pessoas criam como uma desculpa na cabeça. Ah, ele é gênio, então ele conseguiu, eu não vou conseguir, mas não. Todo mundo, meus amigos, sabem que eu não sou gênio nenhum, irmão. Aqui foi trabalho duro, foi hard work mesmo. E aí é isso. Acho que eu respondi a pergunta, né? Mas aí, se tiver mais alguma aí.
mais ou menos seguindo o mesmo caminho. Você Aham. tem receio de ter um burnout depois de tanto desafio, tanto trabalho duro? Não, pô, claro que não, cara. Cara, de verdade, eu sou uma pessoa muito acelerada, mas eu gosto muito do que eu faço, cara. Eu gosto muito do que eu faço e é aquela parada, né? Aquilo que eu falei no início do negócio de plantar e colher é uma coisa muito engraçada, porque no início você só tá plantando, 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 você não sabe o que vai acontecer. Mas aí você chega depois, na hora de colher, cara, quando você colhe, te dá uma gratificação que te dá energia para você continuar a fazer as outras coisas, entendeu? Então, realmente, tem essa parte, sim, cara, eu aprendi muito isso aqui na França, né, que eu não considerava muito no Brasil, que tem sempre o horário de estudar, tem sempre o horário de se divertir e tal, de ser mais regrado, mas em relação ao burnout, cara, isso aí nunca foi um problema para mim, não, cara. De verdade, realmente eu fui muito acelerado, sempre fui muito acelerado, mas é, foram as coisas que eu fui colhendo, foram me motivando, e é isso. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, não tão relacionada às duas anteriores. Uhum. Seu duplo diploma vai ser de graduação? Como é que funciona essa? Cara, então, né, essa é uma pergunta muito curiosa, né? Na matemática aplicada, como eu falei, eu fiz 3 anos e eu falei que não teve acordo, né, entre o FRJ e a Ansaí. Então, eu conversei com o nosso coordenador aí, o nosso coordenador da matemática aplicada, falei com o Marco, que era o coordenador na época. Aí falou, Felipe, não, a gente vai cortar aqui o que você falta, você vai conseguir o diploma da matemática aplicada. E nessa aí é a mesma coisa. Felipe, você chegou aqui, você vai fazer os 2 últimos anos, já considerou feito o que você fez no gasto. Então, quando eu acabar os 2 anos aqui, eu vou receber o diploma dos dois. Aí é engraçado, porque aqui na França, eu não sei se isso é verdade, eu tô há um ano aqui, eu até agora não entendi muito bem, mas aqui eles chamam de um ciclo de engenharia, que é como se fosse. É o ciclo de engenharia que no final você tem um diploma de mestrado, mas esse diploma de mestrado ele é considerado como um diploma de graduação no Brasil, uma coisa meio louca assim, né? Então é isso. Não sei se tem mais alguma outra pergunta. É, o pessoal está perguntando bastante aqui. Vamos lá, vamos lá. Existe dentro do que você viveu? O que você acha das oportunidades de trabalho no mercado financeiro para quem faz matemática? Cara, de verdade, são absurdamente excelentes. Eu aconselho para quem fez essa pergunta, para quem está curioso, de ver o texto que eu escrevi nas redes sociais. Eu vou até marcar depois o Instagram da CEMAP. Mas, cara, é um texto que fala justamente isso. Eu tive de perto no BTG Pactual, que acho que é o banco mais concorrido para se entrar hoje no Brasil. E é um banco que todo mundo tem vontade de entrar. E eu vi a carência de mão de obra nas áreas da matemática aplicada, da estatística, das ciências atuárias, então, de contabilidade também. E, cara, realmente não tem nem o que pensar, sabe? Assim, como eu falei para vocês, tipo, no início era meio que um tiro no escuro. Mas agora, matemática aplicada, imagina uma ação da Netflix. Se você visse a ação da Netflix lá no início, é meio que um tiro no escuro, né? Tu não sabe que ela vai subir. Mas agora eu tô falando para você, porque tem a história dos ex-alunos que, cara, ela já deu a primeira subida, meu irmão. E a Netflix, como você sabe, ela subiu bastante, né? Agora, cara, a gente está bem no começo da primeira subida, que são os alunos da matemática aplicada que estão saindo agora. Então, se você começar o curso, você vai pegar essa subida enorme. De verdade, cara. Então, é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Tem sim espaço para matemática, para pessoas da matemática aplicada, e tem muito mais do que muitas pessoas imaginam, sabe? E justamente por causa dessa carência, desculpa aí meus amigos de engenharia, mas é por isso que só tem engenheiro no mercado financeiro, porque não tem mão de obra qualificada nessas outras áreas, entendeu? Essa que é a verdade. Então tem sim espaço. Eu posso dizer por experiência própria que eu trabalhei realmente no recrutamento e seleção do banco de investimento, entendeu? Beleza. E você acha que na aplicada você conseguiu fazer as matérias que você precisava? Você acha que você teve incentivo a fazer as matérias que você precisava para ir para o mercado financeiro? Cara, então, na matemática aplicada, para quem não conhece a grade de matérias, ela tem uma parte que é 40% do curso, se eu não me engano, de matérias obrigatórias de matemática pesada, computação e algumas coisas de probabilidade. Tem as matérias condicionadas. O que são as matérias condicionadas? Você escolhe a sua ênfase e aí tem umas matérias obrigatórias dentro da ênfase, mas que você não precisa fazer todas, mas tem que ter um mínimo de matérias dentro dessa ênfase. E você tem
as eletivas, certo? No meu caso, eu fiz todas as matérias obrigatórias e todo período eu pegava pelo menos uma, assim, uma eletiva ligada ao que eu queria fazer, que era negócio e finanças. E, sinceramente, vendo aqui a Ensaí, que é uma faculdade de economia e estatística, uma das melhores aqui, acho que é a melhor nessa especialização aqui na França, cara, é o mesmo nível que a matemática aplicada, sabe? E aqui saem as pessoas que vão direto trabalhar no mercado financeiro, tá entendendo? Então, você vê que é o mesmo nível, tem coisa até que eu aprendi na matemática aplicada que eu não vi aqui, tá entendendo? Então, realmente, cara, os professores da matemática aplicada estão de parabéns, todos, não só o de finanças, mas todos, porque realmente, eu vendo aqui, cara, eu tenho uma base excelente para estar aqui, de verdade. E eu devo isso a eles, de coração, e é isso. E é uma base que eu vejo aqui os alunos de engenharia que vêm para a França, que são a grande maioria, cara, eles chegam aqui e eles quebram a cabeça com a matemática, porque eles nunca viram, entendeu? Eu vi até numa palestra aqui na segunda-feira, o cara faz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 na engenharia, o cara acha que ele sabe fazer alguma coisa de matemática, mas a verdade é que ele não sabe nada, entendeu? E é engraçado, quanto mais você estuda matemática, mais você vê que tu não sabe nada, entendeu? Esse que é o mais engraçado, né? E aí é isso, eu vejo os alunos aqui da engenharia, que eu tenho milhões de amigos, cara, vários amigos aqui que fazem engenharia, que vieram do Brasil, e eles sempre reclamam, cara, matemática é muito pesado. Mas, assim, o meu problema aqui, na verdade, não foi matemática. Na verdade, a matemática foi o que me salvou, porque eu não estudava matemática, porque eu, teoricamente, não que eu já sabia, mas, assim, eu já tinha já uma base, e eu tive que estudar, na verdade, economia. Porque economia é em francês, entendeu? Esse foi o meu maior desafio aqui nesse meu primeiro ano. Então é isso. E aí, o único problema assim, do meu percurso que eu faria diferente na matemática aplicada seria fazer mais matérias ligadas à economia e a séries temporais, ligadas mais à econometria, que foi uma coisa que realmente faltou, mas que assim, isso não me impediu de estar aqui. Eu só tive que ralar muito mais aqui do que eu poderia ter chegado aqui e ficado mais tranquilo, sabe? É isso. Beleza, então, Felipe. Acho que já deu o nosso horário também. O próximo palestrante Show. já tá aí. Mas queria te agradecer, cara. É sempre um prazer falar contigo, né? Com certeza, E cara. acho que, bom, o pessoal estava bastante interessado. Pô, que bom, cara. Fico muito feliz em saber. Eu só queria mandar um recado aqui. Uhum. Primeiro, agradecer a todo mundo aí de novo da comissão, cara, porque é realmente uma honra estar aqui. Agradecer o Marco, cara, porque o Marco foi uma pessoa, o Marco Cabral foi uma pessoa, assim, fundamental na minha trajetória, meu orientador da IC, fiz 5 matérias com ele, a gente tem contato aí até hoje, adoro ele. Ele tá E aqui no para todos Zoom, os não sei se professores você viu. aplicados. Desculpa. Tô vendo. E queria mandar um abraço aí para todo mundo. E só deixar um recado aqui, cara, que, cara, a estatística tá em tudo, de verdade. Se você vê o jornal, você vê aí no Jornal Nacional, meu irmão, qualquer coisa, ele sempre, toda a matéria, você vê que tem um gráfico, meu irmão, tem todo, é sempre um dado que os caras pegam. Então, isso realmente é o futuro. A ciência de dados, ela é o futuro. E aí, eu não quero me estender muito aqui, mas eu sempre falo, cara, se um dia eu for presidente do Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser investir pesado no IBGE, meu irmão. Vai ser a primeira coisa, porque, cara, é daí que eles tiram todos os dados, é daí que eles tomam todas as decisões. Então, é fundamental que, cara, esses dados sejam coletados corretamente, tenham profissionais de qualidade dentro dessa instituição. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado. Estou muito, muito honrado de estar aqui hoje. Queria mandar um abraço para todos. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar, eu vou deixar meu e-mail no chat do YouTube aí. Vocês podem mandar e-mail à vontade, cara. Eu tô super tranquilo. Tenho 2 semanas de férias aqui, então aproveite para me mandar mensagem aí para eu responder. Se sua pergunta não foi respondida. E é isso. Muito obrigado. Beleza, Felipe. Obrigado. Bom, agora a gente vai ter uma palestra com o professor Thiago Hartz sobre os 2 problemas de matemática da mecânica newtoniana, uma introdução à história da matemática. Bom, fiquem aí, daqui a pouco começa.